Tensões entre membros do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal. Tensões desses também com representantes do Executivo e do Legislativo. As crises política e institucional aumentam ainda mais a temperatura no país e a pressão sobre os poderes da República. Quem perde? Sobretudo os pobres, os trabalhadores, como sempre. Em semana de divulgação de condenações na Lava Jato, de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer, de conflito de opiniões entre ministros do Supremo Tribunal Federal, vemos em mais um capítulo muitos pesos e várias medidas. Como promover justiça num país onde até o judiciário se perdeu no imbróglio político e institucional? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse importantíssimo assunto, a gente tem a maior honra de receber Eugênio Aragão, jurista, integrante do Ministério Público Federal de 1987 até 2017 e ex-ministro da Justiça. E Marco Antônio Rodrigues Barbosa, advogado, foi presidente da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, do CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Bem-vindos. Obrigado. Diante de tantos recortes que envolvem o tensionamento das relações entre as instituições e os poderes da República, o fato mais recente, um presidente denunciado por crime comum pela primeira vez, que ao invés de se defender, ataca e tenta colocar sob suspeição o autor das denúncias, o Procurador-Geral da República. E agora? Ministro, começaremos com você que viveu isso de perto no Ministério Público e como ministro da Justiça. Como explicar essa situação de enorme crise e instabilidade institucional entre os vários poderes no Brasil? Olha, isso era de certa forma previsível, né? Nós estávamos marchando para um grande finale. O grande finale que corresponde também ao fim da gestão de Rodrigo Janot na frente do Ministério Público. De alguma forma, esse pacote tinha que ser fechado, né? Demorou muito. Na verdade, Rodrigo Janot, ele contou com a sorte da delação premiada voluntária, né, de Joesley Batista. Foi como se fosse uma bênção para ele, porque se não fosse Joesley Batista nesse final de gestão dele, teria sido realmente um final bastante lamentável e melancólico, né? Porque, afinal de contas, fez-se muito barulho, houve uma omissão enorme durante a gestão dele em relação ao golpe que vitimou a presidente Dilma, né, e todos nós que votamos nela e os que não votaram nela também, porque afinal de contas, como diz a presidente Dilma, quando você atua contra a democracia, você não atua apenas contra os eleitores de quem foi cassado, mas também contra todos que votaram, porque isso é um processo de que todo mundo participou, né? Então, isso daqui, de certa forma, era previsível que alguma coisa, algum clímax haveria, né? E também a atitude de Michel Temer não é de estranhar, tá? Ele faz parte de um grupo, juntamente com Eduardo Cunha, Padilha, Romero Jucá, Gedel. Moreira Franco, Gedel, que são, vamos dizer, que têm uma relação extremamente desbocada com o poder público. Não são pessoas, vamos dizer, que você poderia dizer que são aptas a salões, tá? São pessoas que não têm respeito pela institucionalidade, né? Isso se vê claramente como Eduardo Cunha se defendeu, utilizando, inclusive, chantagens, né? E Michel Temer, de certa forma, ele responde ao mesmo script. Agora, talvez que ele tenha alguma certeza da sua impunidade, porque os tempos de Rodrigo Janot estão acabando,
né? Então, em função disso, ele talvez ache que, por conta disso, não lhe espera o mesmo destino de Eduardo Cunha, porque Janot mostrou claramente que, quando mexem no seu nervo, né, ele se torna um inimigo implacável. Fez isso com o Collor, fez isso com Cunha. Por quê? Foram pessoas que o enfrentaram, que foram de frente contra ele, né? Já a gente vê, por exemplo, Romero Jucá e Renan não tiveram essa mesma atitude e, vamos dizer, o tratamento foi um pouco mais tranquilo, né? E Temer resolveu ir para o confronto, né? Não me parece que é a melhor estratégia. Agora, ele está com um péssimo conselheiro, que é uma pessoa que hoje eu reputo que está fora de si, que se chama Gilmar Mendes, né? Você buscar Gilmar Mendes como seu conselheiro não pode significar um bom final, né? É verdade que ele deu um golpe de mestre com a indicação de Raquel Dodge, né? A segunda colocada, diga-se de passagem, Sim. na lista. E uma pessoa que tem uma larga experiência de Ministério Público, foi colega minha de concurso, portanto tem 30 anos de Ministério Público, já ocupou vários cargos. Em todos eles, ela sempre foi extremamente bem-sucedida, mostrando resultados, porque é uma pessoa extremamente inteligente e capaz, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, Raquel tem uma qualidade ou uma desqualidade que é típica de muitas mulheres que têm que lutar muito para se igualar com os homens numa sociedade que é misógina. Ela é profundamente ambiciosa, né? Talvez eu não tenha encontrado na minha vida uma pessoa tão ambiciosa quanto Raquel Dodge. E não me parece que para uma pessoa do tipo de Raquel Dodge seja normal se abraçar com um afogado, né? E ir junto com Michel Temer, né? Então, o presidente pode ter errado na escolha? Não sei se ele errou. A verdade é o seguinte, ele quis uma solução imediata e nisso ele se saiu bem. Desligar Rodrigo Janot. Desligar Rodrigo Janot significa torná-lo simplesmente um morto-vivo, né, por 3 meses, porque já se sabendo quem é a sua sucessora, rei morto, rei posto, né, até a sua corriola de oportunistas nessa hora se dissolve, buscando bater na porta da nova dona do poder, né? Então, e a própria palavra dele perde impacto. Por quê? Porque não tem mais sustentabilidade. A gente sabe que daqui a menos de 3 meses tudo será muito diferente, né? Ou não também, não se sabe. Mas certamente não é ele que dirá se vai ser diferente ou não. Ele não tem mais controle sobre o futuro institucional. Deixa eu colocar o Marco Antônio na conversa. Marco Antônio, bem-vindo. E o teu convite tem muitas razões. Queremos te ouvir, e tem uma razão especial pela tua militância nos direitos humanos, mas também porque você atuou num período muito difícil no Brasil, da ditadura militar, inclusive em defesa do Vladimir Herzog contra o Estado. Da família Vladimir. Da família do Vladimir contra o Estado. Hoje nós vemos uma situação, embora diferente, mas da mesma gravidade ou de maior gravidade do que aquela que enfrentamos na ditadura militar? Eu acho que são situações diferentes, embora com o mesmo vigor. O fato é que, neste momento, existe, como o ministro dizia, na verdade, nós estamos vivendo um momento de um retrocesso na democracia absurdo. Ele começa nessa gestão do golpe que houve, propugnada pelo atual presidente da República, com seus asseclas que estão ali no Ministério, no Palácio do Planalto, e há um retrocesso extraordinário, porque na democracia, os valores do Estado Democrático de Direito, há um retrocesso brutal com relação à questão dos direitos humanos e absoluta desconsideração da questão macro, que é o próprio artigo 1º da Constituição Federal, que é a soberania popular. Isso não faz a menor diferença para esse grupo que está aí. Então, eu digo que é diferente nesse sentido. Porque na época da ditadura, que era gravíssimo, nós passamos por vários
o caso que nós tivemos de desaparecidos no país, pessoas que sofreram, que foram torturadas e desaparecidas, a exemplo de Vladimir Herzog, de Manuel Felfilho, de Rubens Paiva, enfim. Mas havia digamos assim, um momento com um inimigo identificado, que era a tortura, que era a Lei de Segurança Nacional, que transformava todo mundo num inimigo interno. Agora a coisa é mais diversificada, tem um verniz de hipocrisia que é uma coisa espantosa e de um descaramento que é incrível. Eu jamais vi uma coisa tão, jamais supus que eu poderia viver e assistir a um descaramento, a um desregramento, inclusive. Na época da ditadura era trágico, mas havia pelo menos um regramento. Um regramento jurídico, ainda que fosse para proporcionar a tortura, que é inaceitável. E agora esse retrocesso leva, inclusive, a uma questão mais grave, que é a desconsideração, o descrédito que a população fica, a indignação que a população fica. Eu falei na abertura, no VT de abertura, em muitos pesos e muitas medidas. Você está falando de uma coisa que me faz lembrar aqui de imediato posições assumidas por ministros do STF, ministro Fux, por exemplo, que numa semana teve uma posição em relação à irmã presa do senador Aécio Neves. Na semana seguinte teve uma outra posição diametralmente oposta, sem que tivesse acontecido nada nessa semana, né, que justificasse uma mudança de posição. Exato. Esse cenário de nenhuma coerência, digamos, ou de uma coerência que não está efetivamente no campo do direito, está muito mais no campo da política e da luta política, da guerra política que está estabelecida no país, explicaria, de certa maneira, inclusive o descrédito popular com as instituições. As pessoas parecem que não acreditam mais em nada, né? Inclusive, com relação a esse ministro, Luiz Fux, a penúltima revista Carta Capital mostra que queria saber quais foram as tratativas, as forças ocultas que levaram a mudar radicalmente tão pouco tempo a sua decisão anterior. Agora, esse descrédito, eu não sei até que ponto é um descrédito generalizado, sem dúvida, há um retrocesso da democracia, aos direitos humanos, sem dúvida, mas até que ponto isso é perceptível de uma forma pela população? É uma coisa... E nesse momento há uma desmobilização, ao contrário do que ocorreu no golpe que foi aplicado à presidenta Dilma. Mas aí o jogo que a mídia corporativa A mídia jogou... hoje, em geral, tem uma postura que faz o jogo desse poder que tem. Então, é uma coisa terrível. Você viveu como ministro da Justiça os últimos meses do governo Dilma sob fogo cerrado, não só dos seus inimigos políticos, o próprio vice-presidente, no Congresso Nacional, mas um fogo cerrado da mídia, chamada mídia corporativa, capitaneada pela maior emissora de televisão do Brasil, que apoiou esse governo assim que ele entrou e que agora resolveu rifá-lo, né, por alguma razão não muito bem explicada. O pretexto de 1 ou 2 semanas atrás foi a delação do Joesley. Mas como é que você analisa essa virada de posição, por exemplo, da mídia, que inclusive ajuda a confundir a opinião pública, que está, digamos, num estado de entorpecimento pelos acontecimentos, né? Olha, durante o golpe, ou nesse período mais agudo do golpe, que foi o início do impeachment e logo o pós-impeachment, vamos dizer assim, essa mídia familiar, ela estava funcionando como um monobloco, né? Estavam realmente todos afinados contra Dilma. Agora, é interessante que nós vemos um enorme desafinamento. Nós temos uma postura de rechaço categórico do governo Temer
pela Globo, nós temos um apoio, vamos dizer, continuado, né, de certa forma, pelo Estadão, e temos uma postura errática pela Folha de São Paulo, né? Pode-se resumir a isso, né? Isso mostra que realmente essa delação do Joesley gerou muita incerteza, vamos dizer, nessa paisagem política nossa, né? A situação já não estava fácil. Nesse momento parece que o barco começou a jogar, né? Me parece que a Globo fez a sua virada através de um cálculo talvez precipitado, né? Acreditou que se não resolvesse logo essa situação do Temer, através de sua destituição e com a eleição indireta de um novo presidente vinda da classe política, né, se perdesse o rumo daquilo que foi o objetivo do golpe, que foi esse desmonte do Estado Social brasileiro, tá? Eu digo que isso aí foi um cálculo errado, porque me parece que nem a Globo imaginava a capacidade, a resiliência do Temer para realmente se aferrar ao poder e da forma, assim, mais cara de pau que se viu na história do Brasil, né? Quer dizer, eu acho que até a Globo ficou surpreendida com essa cara de pau. Agora, políticos podem trocar de posição, né? Podem dar um cavalo de pau no meio do caminho, quando veem que erraram, né? O judiciário atualmente também está dando seus cavalos de pau, né? Agora, para a Globo dar cavalo de pau na opinião pública é muito complicado, porque ela perder sua credibilidade, que é o seu maior ativo enquanto, vamos dizer, conglomerado de comunicação social. Então ela não pode dar esse cavalo de pau. Então é aquela coisa, como dizem os alemães, né? Flucht nach vorn, ou seja, é a fuga para frente, né? Não tem como se voltar, tem que agora continuar. Ou como se diz no interior, uma sinuca de bico. Ela ficou. Exatamente. Exatamente. Então eu vejo que este é o problema da Globo hoje, né? Ela se precipitou e agora não tem como desfazer e, no entanto, ela vê também que ela não tem fôlego. Pela primeira vez, ela vê que ela não tem fôlego para derrubar o Temer, né? Porque os interesses que sustentam Temer são interesses muito sólidos, né? É a Avenida Paulista, basicamente, né? Mercado financeiro, quer dizer, é a nossa Wall Street, né? Que está sustentando Temer, né? É o pagamento dos rentistas, né? E nós vimos isso aqui claramente no orçamento, né, que está sendo proposto agora ao Congresso Nacional, né, que o corte foi violentíssimo no setor de investimentos, né, e que a fatia do leão do orçamento ficou para o pagamento de juros. Aliás, como tem sido. E essa é a razão de ser de Temer, né? Ele está cumprindo o seu papel. Enquanto ele estiver cumprindo o seu papel, vai ser difícil derrubá-lo, né? Se ele, no entanto, cair na esparrela de distribuir dinheiro para se manter no poder, aí é possível que seus apoios comecem a dar uma marcha ré. E o Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional é um fiel dessa balança, porque o Temer tem que aprovar as reformas. Aprovou a tal PEC da morte, congela por 20 anos os investimentos sociais no Brasil. Mas não é tão simples aprovar a reforma trabalhista. A CCJ hoje votou favorável. Votou favorável. E a reforma trabalhista passa por maioria simples, mas a da Previdência precisa de quórum qualificado, tá certo? Isso. Num momento onde há um certo, no mínimo, como você disse aqui, o barco balançou em relação à base parlamentar. Embora o presidente Temer ainda tenha a tal base parlamentar fisiológica no Congresso Nacional, ele vem perdendo apoios e ela está ameaçada em vários aspectos, né? Em vários partidos, alguns já desembarcaram, alguns parlamentares pessoalmente desembarcaram da base parlamentar e alguns partidos ameaçam sair. Talvez ele não consiga a maioria para fazer essas reformas. Ainda assim, ele mantém o apoio do nosso Wall Street. É difícil para o setor financeiro, nesse momento, encontrar uma alternativa, só por isso. Até porque não tem.
Então, se tivesse, teria. Ele estava fora. Né? Mas está difícil, porque, vamos dizer, me parece até o Meirelles, né, que poderia ser uma alternativa, né, do ponto de vista dos financistas, o Meirelles tem problemas também. Né? E eles precisam de um nome que dê sustentabilidade. Né? E isso eles não têm. Então, quer dizer, para um nome, para substituir o Temer por outro nome insustentável a médio e longo prazo, fica com o Temer. Não se troca 6 por meia dúzia. Né? Exatamente. E o Meirelles teria problemas por conta, inclusive, das suas relações com a JBS? Sim, era do Conselho de Administração. Né? Foi presidente do Conselho de Administração, foi um dos caras que construiu o banco. Né, está sujeito dali sair alguma coisa. Né? Ele não esteve ainda no foco, mas é aquela coisa, no momento em que você assume um lugar de proa, né, é claro que você é o primeiro a receber tiro. Claro. Agora, ministro, nós estamos falando da complexidade do momento que nós estamos vivendo e diante da multiplicidade do descaramento, inclusive desse conflito todo de juízes que deveriam disputar eleições, ao invés de falar nos autos e não falar enfim. E esse messianismo também, de outro lado, do próprio Ministério Público, da Procuradoria-Geral, ou da chamada que o senhor Gilmar Mendes agora batizou de República de Curitiba, etc. e tal. E da falta de critério, disso tudo, de sorte que eu acho que, em razão disso, aqui em São Paulo nós começamos a pensar em articular um trabalho de natureza pedagógica. A exemplo do que nós fizemos em 1984, quando no Teatro Municipal de São Paulo julgamos a Lei de Segurança Nacional. Ela já entrou, obviamente, primeiro Tribunal Tiradentes. Ela, obviamente, já entrou condenada. Depois julgamos no Colégio Eleitoral, também no Teatro Municipal de São Paulo. Depois houve o terceiro, onde se julgou a questão da lei da anistia, não a lei propriamente dita, mas a maneira como se viam os crimes conexos beneficiando os torturadores. E agora a ideia é fazer, em princípio, em agosto, quando se comemora os 40 anos da Carta aos Brasileiros, lançada aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo pelo professor Goffredo. Os 40 anos foi em 8 de agosto de 77. Talvez em Brasília, estamos articulando para isso, um trabalho pedagógico do 4º Tribunal Tiradentes, para julgar o quê? Para julgar a maioria desse Congresso. Sim. Que não tem voto próprio. Que é uma minoria que tem voto próprio. Essa maioria vem de financiamentos, quando não resultante de tenebrosas transações, né? Como dizia Eduardo Cunha, da bancada dele, financiada, 200 então, deputados. A saída que estamos vendo diante dessa, não vou nem dizer dessa dicotomia, mas dessa multiplicidade de descaramento, de hipocrisia. Quer dizer, eu vejo um ministro que, quando se julgou, se propugnou pela propositura de uma ação contra a chapa Dilma Temer, dizer que foi, modéstia às favas, o propulsor do andamento daquilo. E agora muda radicalmente a sua posição, quer dizer, de acordo com o sabor do vento, de acordo com Sim. Então, isto, a população... Esse, aliás, era um episódio que eu presenciei pessoalmente, porque eu era vice-procurador-geral eleitoral nessa época. Né? E meu parecer inicial, que eu dei, foi no sentido de que essas 4 ações, eram 3 AIGs, 3 ações de investigação judicial eleitoral e uma AIME, uma ação de impugnação de mandato eletivo, que essas 4 ações, elas tinham um tema, né, um tema decidendum, né, que ao mesmo tempo é a sua causa de pedir, né, muito definidos na sua petição inicial, que eram, vamos dizer, procedimentos abusivos que teriam sido adotados ao longo da campanha eleitoral. Na verdade, o que eles fizeram? Pegaram as reclamações que eles ajuizaram ao longo da campanha eleitoral e transformaram isso num grande popurrí. Né? Juntaram tudo aquilo e transformaram isso em ações por abuso de poder econômico e de abuso de poder político. Né? Mas isso era uma delimitação muito clara. Então, de repente, surge de paraquedas dentro da ação a Lava Jato.
que nunca foi tema daquela ação. Quer dizer, no meio da ação se muda o tema, né? Como se isso fosse possível. E eu disse naquela época que isso não cabe dentro da ação, não parecer curto. Faltaram me matar por causa disso, né? Bom, depois o que acontece? Com a prestação de contas da Dilma sendo distribuído para o Gilmar, Gilmar não se dá por, vamos dizer, satisfeito com o julgamento final de aprovação unânime das contas, da qual ele teve que forçosamente participar, porque não tinha nada de errado, né? E aí o que ele faz? Ele guarda o processo debaixo do sovaco, né? E começa a fazer diligências, se denominando nos ofícios relator da ação, tal ação já tinha transitado em julgado. Nossa. Né? Mas começa a mandar para a Polícia Federal, para o COAF, para o Banco Central, para o Ministério Público, começa a fazer um carnaval lá dentro, né? E para nós ele mandou inclusive uma ordem, né? Uma requisição de que a gente apurasse, né? A VTPLP, que é uma gráfica que a Dilma utilizou lá de Minas Gerais, né? E que, segundo ele, era uma lavanderia. Mas aquela gráfica trabalhou para a Dilma, trabalhou para Aécio, trabalhou para o Eduardo Campos e trabalhou para a Marina, né? E estava tudo comprovadinho, deu uma montanha desse tamanho de provas na sindicância preliminar que nós fizemos e pedimos, então, quem assinou foi o Procurador-Geral da República, né? Pedimos o arquivamento. Ele ficou 2 horas de sessão, fora de pauta, no TSE, com os advogados todos esperando por seus processos, né? Ficou lá, feito um doido, desancando em cima do Ministério Público, né? Bom, o fato é o seguinte, aí surge a Lava Jato. O que ele faz? Ele quer, e para isso ele usava o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, que era o ministro Noronha na época, ele quer que a Lava Jato entre dentro das AGEs. E Noronha começa, então, a oficiar para Moro e para Theory, querendo os autos da Lava Jato. Theory dá imediatamente um despacho negando. Diz que não, porque são questões que ainda estão sob sigilo e tal, e que não compartilharia. Isso levou um bate-boca enorme. Gilmar ficou fora de si. Ele queria Lava Jato dentro do processo, né? Finalmente, Moro cedeu e acabou entrando a Lava Jato dentro do processo, né? E aí começam a examinar agora os recursos da Dilma sob, vamos dizer, o paradigma da Lava Jato. Não tem nada a ver mais com a campanha eleitoral, ou seja, abandonaram a inicial. Começaram a fazer uma coisa completamente diferente, sendo que o prazo para a propositura de qualquer nova ação já estava decaído, portanto não tinha mais condições de entrar com nova ação de AIJA ou de AIME naquela altura. Eles simplesmente inovaram o tema e começaram a explorar aquilo juntamente com o Ministério Público, com o Nicolau Dino à frente, né, meu sucessor. Bom, quando viram que aquilo lá ia atirar no Temer, aí Gilmar imediatamente engatou a ré. Não, agora não pode. E articulou. Isso foi a coisa mais espetacular que eu já vi. Foi a leitura do voto do Herman Benjamin. Quer dizer, ele pode não ter levado, mas ele não perdeu a piada, né? Ele tirava cada sarro do Gilmar na leitura do voto. Não, mas ministro Gilmar, isso foi, ó, eu estou citando o senhor, foi o senhor que disse. Em homenagem ao senhor, ao seu voto. Você coveiro de prova lícita. Então, posso carregar o caixão. Mas a coisa muito engraçada, quer dizer, ele tirou sarro do Gilmar. Por quê? Porque o Gilmar, ele agora, curiosamente, estava exposando a minha tese de que o tema desse Deno não comportava mais a Lava Jato. Mas então, por que diabos ele insistiu e bateu boca com Theory para botar a Lava Jato lá dentro? Porque naquele momento interessava, né? Então a gente vê que é uma justiça, desculpa a expressão, bêbada. Né? Assim como o Ministério Público hoje está bêbado, né? Não pode estar no seu momento normal. As maluquices que a gente vê por aí, a rapidez com que essa denúncia foi feita contra o Temer é muito curioso, porque fizeram questão
de soltar a denúncia na véspera da eleição da lista tríplice. E imediatamente depois de soltarem, a denúncia, as canetas secou, a tinta secou, já mandaram para a imprensa. E logo a seguir, uma nota patética do Procurador-Geral da República ao público interno, falando do maior escândalo, da maior investigação de corrupção do planeta. Eu fico sempre me lembrando os argentinos, que todas as vezes que referem aos brasileiros, dizem que é o maior do mundo. Então nós agora temos a maior investigação do planeta. O Maradona tá melhor que o Pelé. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse absoluto irrelevante debate. Até já.